Ai, meu pé tá formigando. Acho que vou ter um ataque cardíaco. Credo, Júlio. Baixa a madeira. Fala galera, tá começando mais um PL Brasil Stories, dando sequência ao quadro que vocês gostaram tanto, né, Capa? De Exatamente. rivalidades da De Inglaterra. derby, pessoal. A gente falou de Millwall e West Ham, lembra? É. E nós vamos continuar em Londres, porque hoje é dia de falar de, simplesmente, Tottenham e Arsenal. Exatamente. Esse North London Derby, ele nem sempre foi assim, né, Julião? Nem sempre. sempre foi do Norte, e o Julião vai explicar pra vocês por que nem sempre foi assim, Júlio. Sloppy from Henry. Ziegler and Canute! They've got another back! Can you believe this? Tottenham nasceu no norte de Em Londres. Hotspurs mesmo. No distrito de Haringey. Mas o Arsenal não nasceu no norte da Inglaterra. Nasceu no distrito de Plumstead, que é no sudeste de Londres. Então não jogava nem no Emirates Stadium, que é o estádio hoje, nem no Highbury, que é o estádio antigo. Teve um terceiro estádio, né? Qual que era o nome? É o Manor Ground. Exatamente. Então o Arsenal, primeira curiosidade, se você não sabia, o Arsenal teve um terceiro estádio. O Arsenal migrou, construiu o Highbury. Aí sim, o Highbury é um distrito do norte da Inglaterra. São 20 minutos de caminhada do Highbury pro White Hart Lane. São 4 quilômetros, se não me engano. Bem pertinho, né? É bem pertinho de White Hart Lane e Highbury. 2 estádios extintos atualmente, né, Júlio? Mas Pois assim, eram 2 estádios que fizeram... Colados. E além disso, fizeram quase todo esse clássico acontecer até hoje, né? Tem pouco tempo que mudou os estádios. 80%, né, praticamente. Mais disso, talvez 90%, E uma vez localizados os dois no norte de Londres, aí sim, por posição geográfica, naturalmente, a rivalidade nasceu, assim como outras rivalidades do mundo, do Brasil inteiro, né? Por Exatamente. posição, se estão perto, se são dois clubes, além da mesma cidade, do mesmo distrito, que é pertinho também, aí os caras vão encontrar todo dia, vão bater boca, vão discutir futebol, e aí nasce, aquela a provocação, zoação. né? A provocação que a gente tá tão acostumado, lá também acontece, claro. E o primeiro jogo deles nem foi nesse estádio também, né, Júlio? Nem foi no White Hart Lane ou no Highbury, antes da mudança. Mas, assim, eles jogaram em 87. Nem chamava só Arsenal, chamava... 1800, pessoal, 87, Exatamente, chamava Royal Arsenal e o Tottenham já chamava Tottenham Hotspur. E ficou 2-1 pro time do Tottenham. E o jogo, Júlio, acabou até a luz. O jogo acabou com 30 minutos do segundo tempo, porque tinha acabado a luz. Que várzea, hein? Que várzea. Que várzea, hein? Não, mas também te dá um desconto, porque naquela época... Nem sempre... era difícil. Não foi sempre os tempos modernos, que hoje a gente tem essa acessibilidade, né, Julião? Bold is there again. Smith coming from deep. Bold glances it on, and that's Adams! Oh, the captain! Arsenal, to their delight, have finally forced a way through in the North London derby. E o clássico, pessoal, se aflorou não somente por causa disso, né, Capa? Em 1919, foi pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, né? Também tem um caso interessante sobre a Segunda, mas pós-Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu? A Premier League, não era a Premier League, né? Mas o campeonato inglês da época ia expandir o campeonato de 20 times para 22 times. E aconteceu o seguinte, o Tottenham terminou em 20º e o Chelsea terminou em 19º. O Chelsea, então, ficaria com uma vaga, já que aumentou mais 2 colocações. Manteria a vaga ia pro Chelsea e ia também pro Tottenham. Só que aconteceu o seguinte, a Liga, né, a Football League, o que ela fez? Ela botou em votação quais seriam esses times e pegou alguns times da segunda divisão. No caso, o Arsenal estava na segunda divisão, que terminou em 5º colocado da segunda divisão, ou seja, não iria subir, se fosse feito normalmente, né? Mas aí foi com votação pela torcida, e a torcida do Arsenal votou com 18 votos, não sei como é que funcionava essa votação, mas a torcida do Arsenal, as pessoas votaram no Arsenal para o Arsenal ficar, e o Arsenal teve mais votação, então o Arsenal ficou na primeira divisão, o Chelsea foi o segundo mais votado, e o Tottenham ficou fora e caiu para a segunda divisão, então o Tottenham não ficou na primeira divisão, aflorando ainda mais o clássico Arsenal e Tottenham, Julião. Fans wanted to just hold the ball up, he does better than that. Keown fouls it, and Keown is one of the players who's already
been cautioned, and Martin Keown is the second Arsenal player to be sent off by David Ellery. Rivalidade, que a gente vai colocar aqui, a quantidade de jogos que eles fizeram, né? Foi jogo pra caramba, mas, ó... A gente Desde 87, né? A gente quer deixar bem claro que a conta que a gente utilizou, né? Ah, quem tem mais vitória, quem tem mais empate, tal, quem mais tem mais derrota, a gente pegou a partir de 1909, porque a Football League, né? Que era a entidade que mandava né? Não era a Premier League, No né? Mas que mandava no campeonato inteiro, nasceu lá. Então, a partir daí que a gente começou a contar. Porque então, os confrontos de antes a gente relevou. Os de 1800 a gente não vai considerar. Então, vamos lá, gente. Foram 182 encontros na história, 76 vitórias para o Arsenal, que está ganhando, 57 vitórias para o Tottenham e 49 empates. Arsenal com uma vantagem bacana, né? Porque passou muito tempo. Passou. Melhor que o Tottenham. Isso a gente tem que admitir. Principalmente nesses últimos 30 anos. Os últimos 30 anos do Arsenal só aumentaram essa diferença em relação ao Tottenham. Um time que era mais organizado, mais profissional, com uma gestão de clube melhor que a do Tottenham. Hoje o Tottenham está recuperando isso, o Tottenham está melhorando essa gestão, está fazendo seu estádio para ter uma renda fixa. Mas antes o Tottenham tinha muito pouco dinheiro em relação a isso. O Arsenal também passou tempo de dificuldades, mas com o Arsène Wenger, por exemplo, o Arsenal conseguiu aumentar essa vantagem, ficou muito tempo ganhando, muitas vitórias, aumentando mesmo, né, a quantidade de vitórias em relação ao Tottenham. Needed to intercept that. Ljungberg was on his way. Oh, and Vieira is through the Spurs defence. Patrick Vieira! Arsenal in the comfort zone. E a maior zoação, capa, dos torcedores do Arsenal por causa disso, né, em relação ao Tottenham, eles criaram até uma data comemorativa que se chama St. Totteringham's Day, que foi um período, pessoal, de 95/96 até 2015/16, Já ou era seja, Premier League, pessoal. já era Premier League, 20 anos, capa, que o Tottenham não conseguiu ficar na frente no final da primeira divisão da Premier League, na frente do Arsenal. O Arsenal ficou 20 anos ao final de todas as primeiras divisões na frente do Tottenham. Isso tem pouco tempo, tanto que na temporada 16-17, que foi quando o Tottenham ficou na frente do Arsenal, o Tottenham ficou em segundo, o Arsenal ficou em quinto, foi muito comemorado, né? A torcida do Tottenham comemorou demais, a torcida do Arsenal ele se zoou, porque era muito tempo. Sai, Zica. E foi assim, teve um empate em 1-1 no primeiro turno, se não me engano, em 16-17, e no segundo turno o Tottenham ganhou o jogo, que foi o jogo que principalmente fez a festa, né? Foi em White Hart Lane e fez a festa comemorando essa data quebrada, né? Essa hegemonia aí. Pois é, vamos falar de goleador agora? Vamos falar de goleador. Adebayor, quem se lembra? Foi o grande artilheiro dos clássicos. Tanto é... Até hoje, porque o Kane ainda tá chegando. Kane com 7 gols, Pires com 7 gols, e logo abaixo Van Persie, Bale e Thierry Henry, ambos com 5. Que nomes, hein, Júlio? Mas você sabe por que o Adebayor tem tantos gols assim? Porque ele jogou no Arsenal e no Tottenham e fez gol. Fez gol. E falando desses jogadores... Por ambas as equipes. O Adebayor, ele viveu um auge técnico no Tottenham muito legal. Ele foi muito bom jogador no Tottenham. Era aquela época do Bale, que o Bale tinha aquelas arrancadas, o Iron Lennon do outro lado, o Van de Vaart. Então, assim, era um time muito rápido que favorecia o jogo do Adebayor. E ele fez muito gol por isso, e eu com certeza, claro não, com certeza o Harry Kane vai passar esse número, viu, Júlio? E já que a gente tocou em vira-casacas, a gente colocou, são 8 vira-casacas, ou seja, 8 jogadores que jogaram tanto por Tottenham quanto por Arsenal, mas a gente destacou 3, que são os mais conhecidos. Além do Adebayor, só o Campbell, o zagueirão. Pra quem não sabe, o Campbell jogou primeiro no Tottenham. O Gallas também, né? O Gallas fez um zagueiro francês famosíssimo, né? Todo mundo conhece. Copa do Mundo. E não só jogou pelo Tottenham e pelo Arsenal, também jogou pelo Chelsea, seja, os 3 de Londres. Os 3 de Londres. Incrível, né? Incrível. E foi bem nos 3, assim. E para efeito de curiosidade, se vocês quiserem saber quais foram os outros jogadores que são mais antigos e vocês não devem conhecer tanto, eu vou colocar as fotinhas aqui para ilustrar, né? Que foi o Laurie Brown, o David Jenkins, o Pat Jennings. Isso é da história, viu, pessoal? Da história, o Jimmy Robertson e o Willie Young. Então se juntam a esses 3 aí também como os vira-casacas. E a gente falou de vira-casaca, Júlio. A gente colocou a maior goleada da história, que foi um 6-0 do Arsenal em White Hart Lane. Em 34-35 na primeira divisão, hein? Que dor, hein, E Júlio? sabe quem foi campeão dessa temporada? Quem foi campeão? O Arsenal. O Arsenal foi campeão. Olha então, só, aí uma bela temporada, né? E colocamos também quem mais jogou, que foi o David O'Leary. Ele era um zagueirão do Arsenal.
fez 35 derbys, jogou 35 Nossa, é muito derbys. jogo, né? E foram 588 jogos entre 75 e 93. E eu tenho uma curiosidade muito legal, falando de jogos importantes, a gente falou desse 34, 35, 6-0, mas tem um jogo que foi em 71, 3 de maio, 3 de maio, desculpe, de 71, em White Hart Lane, a última rodada do campeonato inglês, Julião. O Arsenal venceu o Tottenham em White Hart Lane por 1-0 e se sagrou campeão da primeira divisão. Não era Premier League, né? Não era Premier League, era a primeira divisão. 71, e o Arsenal venceu o último jogo na casa do adversário e ainda foi campeão. Comemorou um título em White Hart Lane. É a festa perfeita pros rivais. É o que todo torcedor que está na torcida rival quer, né? Deseja. Nossa, é muito... Só faltou cair o Tottenham cair pra segunda divisão. E por falar em título, Capa, agora eu vou solicitar a presença do nosso amigo produtor, Dezinho, para colocar uma arte pra gente fazer o comparativo de títulos entre ambas as equipes, pra gente saber quem que ganhou mais na história, né, Capa? Porque até agora tá difícil torcer pro Tottenham. Olha só, de primeira divisão, né, aí a gente juntou tanto Premier League quanto a etapa antiga, né, do campeonato inglês. O Arsenal realmente tá ganhando de lavada, né? Doutrina. Copa da Inglaterra, a FA Cup, mesmo número, 13 do Arsenal. Muito título. Mas aí já é mais pegado, né? Pegado, a disputa, são 8 do Tottenham. O Tottenham também marcou presença, eu diria. Não perdeu de lavada. Próxima liga, Capa. Aí, ó, a Copa da Liga que eu falei que o Arsenal ganhou uma dessas duas em cima do Tottenham na semifinal. Afinal, o Tottenham tem 4 títulos, o Arsenal só tem 2. Então o Tottenham tá na frente. Pode zoar ser torcedor do Tottenham. E pode zoar também. Na Europa League, o Arsenal não tem, então, um título continental, pessoal. A Europa League, que é a Europa League hoje, né? Era Taça UEFA antes. O Tottenham tem 2, o Arsenal não tem nenhuma. Vamos encerrar com chave de ouro esse programa, Capa? Vamos, Julião. Agora vamos ver, pessoal. Agora é uma coisa legal. O que é, Julião? Conta pra eles aí. Ó, a gente propôs um desafio entre eu e Capa. A gente não sabe as nossas respostas, que fique bem claro. A gente vai surpreender eu e você aqui, cada um vai surpreender um ao outro, porque a gente vai montar a nossa seleção dos 2 times juntos, com os elencos atuais. Então, vamos começar, Capa? Vamos. Quer fazer as honras? Não, quer que eu comece? Pode ser, por favor. Então, beleza. Vou até tampar a minha aqui. Se meu chefe tá mandando, né, pessoal? Quem sou eu para discordar? Vamos lá, então. Meus até aqui atrás, ó. Ah, não, mas eu sei de cabeça. Vamos lá. O meu goleiro, Hugo Lloris. O meu lateral direito, Trippier. A minha zaga, eu fico com a zaga do Tottenham, Davinson Sanchez e Toby Alderweireld. Lateral esquerda, meu lateral é o Kolasinac. Fui 4 Tottenham no Arsenal até agora. Meu primeiro volante, Lucas Torreira. Aí eu jogo com um volante, 3 armadores e 2 atacantes. Os meus 3 armadores são, pela direita, Christian Eriksen. Isso mesmo. O meu armador, aquele armador que fica ali no meio de campo centralizado, mas não é o armador do meu time, porque o armador é o Eriksen. Dele Alli. E na esquerda, não tem como, né? Não tem como, né? Aubameyang, joga muita bola e vem vivenciando uma fase fantástica. Meus centroavantes, aí, mamata, né, Julião? Lacazette, Lacazette, meu número 9, E meu sabe número de quem? 10. Sabe de quem? Harry Kane, meu número 10. O meu técnico é Maurício Pochettino. Qual é o esquema tático mesmo, Capa? 4 da zaga, né? A linha de 4, um volante, a linha de 3 e 2 atacantes. Mas isso vai variar, viu, Julião? Pode virar um 4-3-3, porque o Eriksen vai subir, vai fazer um meio de campo junto com o Dele Alli, num 4-3-3, vai abrir o Aubameyang, o Kane ou o Lacazette vai abrir e o Trippier passa toda hora, né? Passa toda hora. O meu esquema é um 4-4-2 tradicional, que a própria Inglaterra utilizava muito nas Copas passadas. E tá voltando, né? Muitos times da Inglaterra jogando assim, Burnley. Com 2 linhas bem fixas, né? Bem compactas. E 2 centroavantes na área. Que já falou, né? Já deu papo. Então vamos lá. Sem mais delongas, Lloris, goleiro. Meus 2 zagueiros aí são diferentes. Koscielny e Vertonghen. Apaixonado pelo Koscielny, esse cara aqui. E na lateral direita, Trippier, acertamos. Não tem como também. E na lateral esquerda, eu vou de Nath Monreal. Beleza. Minha dupla de volantes, Lucas Torreira, não tenho o que dizer, né, Capa? Ótimo marcador, né? Precisa de cobertura, né, Júlio? Precisa. E vou de Dembele. Pra fechar aí o meio de campo e deixar bem fechadinho. Eu não gosto muito do Dembele. Meus 2 meias abertos e os 2 atacantes é a mesma coisa. Eriksen pelo lado direito, Aubameyang pelo lado esquerdo e os 2 centroavantes, Harry Kane e Lacazette. Você não tem Dele Alli, então? Não tenho Dele Alli.
E meu técnico, Maurício Pochettino. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vai estar passando aqui as nossas redes sociais, né, Júlio? A minha, do Julião, também tem a da Premier League. Siga a gente em todas as redes sociais. Quais redes sociais, Júlio? Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no blog. E além do YouTube, temos também o podcast. Que tá bombando. No SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts, na Rádio Prado e, se Deus quiser, no Spotify. Já vai sair. Tá quase. Tá quase. É isso, pessoal. Tchau, tchau.